Em Londres, mesária foi afastada após falar número de candidato. Conteúdo investigado. Twitter diz que mesária bolsonarista tentou fraudar a eleição presidencial durante votação em Londres ao informar que os eleitores eram obrigados a votar no presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro PL. A postagem também alega que uma urna foi quebrada durante a confusão. Onde foi publicada? Twitter. Conclusão do Comprova. É enganoso o Twitter que afirma que mesária, desesperada com alta adesão ao ex-presidente Lula, PT em Londres, teria dito para eleitores que eles eram obrigados a votar em Bolsonaro e que o tumulto teria resultado em uma urna quebrada. Consultado pelo Comprova, o Itamaraty afirmou que a mesária brasileira que trabalhava no West London College respondeu perguntas de eleitor sobre número de candidato quando deveria ter conduzido a lista fixado na entrada das sessões, e como tal conduta pode ser interpretada por outros eleitores e fiscais como tentativa de induzir voto. Ela foi desligada dos trabalhos. Segundo Elda Cardoso, que atuava como delegada fiscal do PT, na zona eleitoral, a mesária teria respondido 22 a uma pergunta feita por um eleitor, referindo-se ao número do candidato Bolsonaro. Então, uma eleitora petista que estava na fila da sessão, naquele momento, fez a denúncia aos fiscais. Diferentemente do que afirma o Twitter, não houve quebra de urna. De modo geral, a votação em Londres transcorreu bem, com absoluta normalidade, não tendo sido relatada grandes contratempos, afirmou Itamaraty. Enganoso para o Comprova é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações, que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção do seu autor. Conteúdo que confunde com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Alcance da publicação. A informação foi postada às 11 horas e 1 minuto, horário de Brasília, de 2 de outubro, dia da eleição, até 5 de outubro. A publicação obteve 53 mil curtidas, 326 comentários e 4.800 retweets. O que diz o autor da publicação? O tweet foi postado por @TiagoResiste, apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva PT. A reportagem tentou contato com ele por mensagem direta no Instagram, mas não houve retorno até a publicação desta verificação. Como verificamos? Para verificar se a declaração do autor da postagem era verdadeira, o Comprova entrou em contato com Itamaraty, a delegada do Partido dos Trabalhadores nas eleições em Londres, Elda Cardoso, e a assessoria de imprensa do PT. Também pesquisamos na empresa profissional reportagens sobre a votação em Londres e verificamos no portal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, dados sobre o eleitorado da cidade. Votação em Londres. Os eleitores brasileiros que votam em Londres tiveram de comparecer no West London College, edifício de uma faculdade britânica, para registrar o voto no primeiro turno da eleição deste ano. A votação foi realizada entre 8 horas e 17 horas no horário local, dado o TSE, mostra que a cidade tem 34 mil eleitores brasileiros aptos a votar. O Twitter enganoso aqui verificado relata uma confusão envolvendo uma mesária supostamente bolsonarista que estaria revoltada com a alta adesão de apoiadores de Lula na cidade e teria incitado fraude ao dizer a eleitores que eles eram obrigados a votar em Bolsonaro. No entanto, em nota enviada ao Comprova, o Itamaraty disse que uma mesária respondeu a uma pergunta
No entanto, em nota enviada ao Comprova, o Itamaraty diz que o Miséria respondeu a uma pergunta de eleitor sobre o número de um candidato. O órgão não citou qual, quando deveria tê-lo conduzido à lista afixada na entrada das sessões. Ainda segundo o Itamaraty, como a conduta pode ser interpretada por outros eleitores e fiscais como tentativa de induzir voto, ela foi desligada dos trabalhos. O texto também informa que todos os agentes eleitorais convocados no exterior realizam treinamento online disponibilizado para a Justiça Eleitoral, conforme as funções designadas do dia do pleito. De acordo com a pasta, o Consulado Geral de Londres realizou no dia 27 de setembro reunião de coordenação com a presença dos presidentes e emissários das 44 sessões eleitorais na jurisdição daquele posto. De modo geral, a votação em Londres transcorreu bem com absoluta normalidade, não tendo sido relatados grandes contratempos, informou. Em entrevista ao Comprova, a delegada representante do PT na eleição em Londres, Elda Cardoso informou que uma eleitora petista na sessão ouviu a mesária dizer o número 22 para o eleitor. Essa eleitora, que tinha o telefone de Elda, relatou o caso para ela, que decidiu acompanhar com a ocorrência. Elda explicou que o juiz eleitoral afastou a mesária dos trabalhos e que não houve quebra da urna ou violência. O Partido dos Trabalhadores afirmou que houve um incidente por volta das 8 horas da manhã das eleições em Londres, em que a mesária teria orientado o voto ao candidato Bolsonaro. Entretanto, a situação foi resolvida e a mesária foi retirada antes das 9 horas, sem confusão. O partido informou que acompanhou a votação com 15 fiscais. A reportagem publicada pela Folha de São Paulo e pela BBC Brasil relataram que brasileiros que votam em Londres enfrentaram longas filas, mas não citam confusão. Na cidade de Lula recebeu 55,18% dos votos válidos, Bolsonaro teve 34,94%. No resultado geral, Lula teve 48,43% e Bolsonaro 43,2%, que levou os dois candidatos para o segundo turno. Por que investigamos? O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre eleições presidenciais, políticas públicas e a pandemia. O tweet publicado pelo influenciador digital relatava uma tentativa de fraude eleitoral, mas não apresentava testemunhas nem informações oficiais sobre o suposto fato ocorrido. Essa omissão trazia dúvidas sobre a veracidade ou a acuracidade do caso, que poderia causar suspeitas sobre o processo eleitoral em Londres e seu resultado. Outras checagens sobre o tema. Dentro do tema eleição, o projeto Comprova também já mostrou que Alexandre de Moraes não disse que vai mandar prender eleitor que reclamar das urnas, e que uma montagem foi feita e publicada no Instagram para espalhar mentiras de que Ciro Gomes havia declarado apoio a Bolsonaro. Também publicamos o texto explicativo sobre o padre Kelmo, candidato à presidência da República pelo PTB. O que é o Comprova? O projeto Comprova reúne jornalistas de diferentes veículos de comunicação brasileiros para descobrir e investigar informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas sobre políticas públicas compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. O Comprova é uma iniciativa sem fins lucrativos.